Nesses últimos dias começou a circular uma série de imagens do filme sobre o Bolsonaro, que se chama Dark Horse. E aí, e aí é um filme que promete ser um dos mais ridículos da história da humanidade. Mas eu quero ver com vocês algumas cenas, né, do trailer que está circulando, algumas imagens aí das gravações, e depois pensarmos algumas coisas sobre situações envolvendo esse filme, mas também coisas relacionadas a questões mais profundas sobre isso. Então, para começar, vamos assistir aqui o trailer. Eu vou botar sem áudio, porque aparentemente tem músicas que são com copyright, ou seja, isso aqui pode prejudicar o vídeo. Então, vamos assistir aqui. Eu vou comentando algumas coisas enquanto vai passando o trailer, né? Então, temos aqui o trailer. Jair Messias Bolsonaro é o cavalo negro do Dark Horse, uma história verdadeira. E aí você tem aqui algumas cenas, né, aqui dos bastidores, contando a história para o mundo sobre um herói real. E aí tem lá a facada, né, ele indo para o hospital aqui, né, que sobreviveu, ele no hospital. A cena do hospital não é engraçada, é engraçada a reconstituição, né, ele lá se recuperando no hospital. O Jim Caviezel, que é quem está fazendo, que está interpretando o Bolsonaro, está muito parecido, né? Olha só, olha a cara, que perfeição. Aí se recuperando, a Michelle Bolsonaro ali possivelmente, dando entrevista. Bem, aqui vai contar, né, possivelmente, esse momento aí, quem é essa figura, como é que se tornou uma figura central na política brasileira, a facada, a vitória eleitoral, possivelmente, o gabinete dele ali, né, as entrevistas malucas que ele dava. Não sei se vai representar ele falando as doideiras, né, pró-tortura, pró-ditadura, como ele defendia, talvez represente, não sei. Aqui também acho que é do backstage, lá dos bastidores. Sendo do hospital, teve protesto no hospital? Deve ter tido, não sei. Pessoas correndo aqui, Bolsonaro lá com tudo enfaixado. Inclusive eu vi cenas, não sei se tem aqui nesse trailer aqui, do Bolsonaro sangrando, né, depois da facada, coisa que não aconteceu, né, até por causa de questões ali fisiológicas, parece que não houve sangue na hora, o sangue foi interno, né, foi sangramento interno. Ali acho que já presidente, possivelmente. E aí o Adélio Bispo com a faca aqui, né, um médico, Bolsonaro na mesa de cirurgia. Bem, aqui tá rolando várias cenas aqui, acho que não precisa ver tudo, né? Só para você ter uma ideia aqui, a cirurgia do Bolsonaro. Passou por várias cirurgias depois da facada. Muita gente ainda hoje questiona se realmente aconteceu ou não, mas até onde eu entendo, a teoria conspiratória, aquele todo sanguentado aqui, coisa que não é factual, mas para representar no cinema tem que fazer um pouco mais dramático, né? Bem, é isso aqui, gente. Então, tem alguns pontos interessantes sobre essa história, porque quem está dirigindo o filme é o Cyrus Nouraté. Esse cara não é um diretor ruim, não, pra ser bem sincero, né? Eu vi um filme dele que fez muita polêmica, teve muita polêmica em torno desse filme anos atrás, que é o Apedrejamento de Soraya M, que é um filme bem pesado mesmo assim, que é uma história verídica, né? A partir de um relato de uma jornalista francesa, se não me engano. E aí o filme é bem pesadão mesmo, assim, tem lá ó, cenas bem gráficas do apedrejamento, não é fácil assistir, mas o diretor não é ruim, não. Então a gente pode imaginar que, pelo menos em termos técnicos, não sejam um dos filmes tão toscos assim, mas a história é aquela, né? É uma perspectiva apologética do Bolsonaro, ou seja, vai defender o Bolsonaro, um verdadeiro herói, entre aspas, um cara que está preso hoje, né? Que está preso, condenado por tentativa de golpe de Estado no Brasil. Ou seja, esse herói aí queria acabar com a democracia brasileira, basicamente. E tem outras denúncias aqui, né, que estão envolvendo esse filme aqui. Ó. Tem um aqui da coluna da Fábio Oliveira, no Portal Metrópolis. Denúncias graves atingem set de filme sobre Jair Bolsonaro. Produção enfrentou questões de agressões físicas e condições consideradas precárias. Saiba detalhes. Aí eu vou deixar para vocês a reportagem aqui contando, né, como tem havido aí denúncias de extras ou de figurantes nas gravações sendo maltratados pela equipe de produção. E aí eu quero pensar algumas coisas com vocês sobre isso, porque no fim das contas, como eu falei, esse filme promete ser um dos mais ridículos lançados recentemente, né, mas conta a perspectiva dos bolsonaristas. E aí entra um ponto fundamental, porque eles têm o direito de contar essa história como eles entendem, né? Então, sim, eu acho que um dos aspectos da livre expressão e da liberdade artística é que perspectivas com as quais a gente não concorda possam se manifestar e contar sua versão. É claro que nós estamos contando a versão nossa, né? Então, por exemplo, eu lancei ao longo desses anos alguns livros falando sobre a ascensão do bolsonarismo, falando sobre a chegada ao poder, falando sobre tentativa de golpe de Estado. Por exemplo, tem o Minha Especialidade é Matar, que foi um livro que chegou nos mais vendidos da Amazon, foi o número 1 da Amazon geral,
um livro contando o primeiro ano do governo Bolsonaro. Também lancei, junto com a Luísa de Carvalho, um livro sobre o Olavo de Carvalho, que seria o guru ideológico do bolsonarismo, que se chama Meu Pai, o Guru do Presidente. E agora, recentemente, lancei o Golpe que Falhou, que conta justamente a tentativa de golpe de Estado bolsonarista, encabeçada pelo Bolsonaro, que levou ele à prisão, né, condenação em prisão, e isso é um relato desse momento, para que a gente possa compreender. É importante que a gente não esqueça essas coisas, né? E a gente falou aqui, inclusive, né, em outras circunstâncias, sobre alguns documentários, como o da Petra Costa, por exemplo, que tem lá o Democracia em Vertigem, e o Apocalipse nos Trópicos, no qual a Petra Costa mostra a perspectiva dela, né, dos eventos, do que aconteceu, de como chegamos a esse estágio. Então, assim, todos esses participantes, ou esses espectadores da história, ou analistas, têm o direito de contar a sua versão. E aí só eu quero abrir um parênteses aqui, né, um parênteses filosófico, que é o que eu faço geralmente nos vídeos aqui, caso você não tenha percebido ainda. Mas quando eu fui fazer filosofia, quando eu fui estudar filosofia, uma das grandes questões que me afligiam, né, uma das grandes questões que me atormentavam e que me orientam no sentido de estudar filosofia, era a questão da verdade. Foi o que eu fiz na dissertação da graduação, né, no TCC, foi sobre isso. Foi o tema da verdade dentro de um autor específico, que é o Martin Heidegger, mas a questão da verdade sempre me afligiu bastante durante muito tempo. E aí eu tinha uma visão, talvez, sei lá, até uns 20 anos atrás, eu tinha uma visão de que a verdade ela era a soma das perspectivas, ou seja, você coletava as diferentes perspectivas, os milhões de visões possíveis sobre um evento, bilhões às vezes, você coletava e você formava uma espécie de um poliedro extremamente complexo, e essa soma de perspectivas poderia nos dar um vislumbre do que seria a verdade sobre algum fenômeno. Daí, claro, né, pensando nisso, seria inacessível a verdade, porque se você tem que somar todas as perspectivas, você nunca vai conseguir realizar esse processo de unificação dessas perspectivas para poder extrair o que seria verdadeiro. Hoje eu percebo como era uma visão bastante ingênua, né? Então, assim, claro, pensando aqui nessa questão do bolsonarismo, por exemplo, tem a nossa perspectiva, tem a perspectiva do MBL, tem a perspectiva dos bolsonaristas, tem a perspectiva da esquerda radical, tem a perspectiva dos centristas, da política institucional, do STF, tem a perspectiva do eleitor, a perspectiva de quem não votou no Bolsonaro. Ou seja, você vai somando um monte de perspectivas e isso, dentro dessa minha visão, que eu já não adoto mais, nos ajudaria a compreender de maneira mais refinada o que aconteceu e seria a verdade. E hoje eu não penso que é isso. Hoje eu penso que muitas dessas perspectivas, né, por mais que elas possam esclarecer o fenômeno, elas não são verdadeiras. Elas são falsas, elas são objetivamente falsas. Elas são distorcidas, enviesadas, elas são manipuladas, elas são deliberadamente feitas para enganar as pessoas. Elas são distorções da realidade. Então, a verdade não é isso, a verdade não é essa coleção de perspectivas, a verdade é aquilo que se aproxima mais possível, né? É aquele discurso, aquela expressão do mundo que mais se aproxima do que realmente aconteceu. E é claro que isso não é fácil de ser obtido também, senão não haveria disputas de narrativas, não haveria disputas de perspectivas, haveria apenas uma só e todo mundo seria obrigado a concordar porque aquilo ali é preciso, aquilo ali é correto, aquilo ali é fatualmente verificável. Então, é claro que nessa questão do bolsonarismo, né, você tem a questão ideológica, que isso perpassa todo esse debate. A ideologia ela serve quase como um molde daquilo que você pode pensar e aquilo que você pode dizer sobre o mundo. Então a ideologia ou as ideologias, elas condicionam a sua perspectiva do mundo, elas condicionam a sua leitura da realidade e elas condicionam inclusive o modo como você compreende o que é verdadeiro ou falso. Então, é claro que, como eu falei, eles acreditam realmente que aquilo que eles vão mostrar nesse filme aqui, Dark Horse, é aquilo que realmente aconteceu. E talvez haja elementos fatuais verdadeiros ali. Então a gente não pode negar e achar que tudo ali vai ser falso, tudo ali vai ser distorcido, tudo vai ser mentiroso. É claro que vai haver coisas que realmente aconteceram e a gente vai ter acesso, inclusive, a elementos ou a histórias que não foram contadas ainda e que faz parte do núcleo de família do Bolsonaro, o núcleo de pessoas próximas, dos médicos e assim por diante. Então aqui a gente vai ter acesso, por mais que seja enviesado, distorcido, manipulado, condicionado ideologicamente, a gente vai ter acesso a histórias que a gente não tinha até agora. Do mesmo modo como, claro, quando se fala de jornalistas investigando esse caso, eles trazem elementos que não estão de acesso popular. Ou, por exemplo, algum analista, né, algum médico que trate do Adélio Bispo poderia nos trazer elementos que a gente não conhece sobre essa história. Ou seja, essa coleção de perspectivas, embora não seja o acesso à verdade, pode nos ajudar a compor uma visão um pouquinho mais esclarecida sobre o mundo. Então eles têm direito de contar essa história.
por mais bizarra que seja, por mais distorcida que seja. O que me surpreende, como eu falei, é ver um diretor competente como esse, né? Embora ele tenha uma perspectiva mais reacionária, mas ver um diretor competente desse embarcando numa furada como essa, né? Mas tudo bem, cada um faz o que bem entender. Mas, de qualquer maneira, a gente vai... Eu vou assistir pelo menos, né? Eu vou assistir porque é um tema que eu estudo e vai ser curioso ver a visão dos bolsonaristas sobre esse evento, sobre a facada, que foi, sim, fundamental para a eleição do Bolsonaro, ajudou sim, até onde eu compreenda, talvez não de maneira tão exagerada assim, mas ajudou sim a catapultar o Bolsonaro para a presidência e criou esse mito em torno dele, né? Se já havia essa história do mito antes, a facada, e ter sobrevivido à facada, cria uma coisa meio messiânica nele, né? Como Bolsonaro sangrou por nós, né? Por nós, entre aspas, aqui, que é um discurso que os bolsonaristas adotavam. Bolsonaro sangrou por nós. Quase uma narrativa de morte e ressurreição, né? Que ele vai lá, é alvo dos inimigos, é alvo das forças malévolas, e aí ele vai até as profundezas e retorna, né? Então, assim, é isso. Mas isso aqui faz parte da mitologia bolsonarista, e isso é fundamental para compreender por que tanta gente acreditou no Bolsonaro durante tanto tempo e continua até hoje acreditando, né? E aí, falando em ideologia, falando nessas disputas de narrativas, eu mencionei tempos atrás aqui uma história da Sydney Sweeney, a atriz norte-americana, que se envolveu numa polêmica ao fazer a propaganda de uma marca de jeans, né, de jeans. Ela fez uma propaganda de marca de jeans e nessa propaganda o slogan era Sydney has good jeans. E aí era um trocadilho, né? Então dava para entender que ela tinha que ela estava usando, né, vestindo bons jeans, mas também dava a entender, né, pelo menos quando se fala assim, é uma palavra homófona, né? Quando se fala assim, dava a entender que ela teria bons genes. E aí muita gente alegou, né, que essa propaganda ela brincava ou ela provocava, atiçava os supremacistas brancos, como se ela fosse, sabe, superior geneticamente, como se ela fosse, sabe, o ápice da evolução humana, que é um discurso eugenista, um discurso usado pelo nazismo, né, de eugenia, de que os arianos seriam superiores aos demais, né, olho azul, cabelo loiro, pele branca, essas coisas. E aí isso gerou uma tremenda polêmica, foram meses e meses de discussão e de polêmica, e a Sydney Sweeney no meio, sem se manifestar. Daí eu comentei tempos atrás, acho que mais de um mês atrás, eu falei sobre uma entrevista que ela deu e ela tentou tirar o corpo fora, né? Então assim, a repórter foi lá, pressionou a Sydney e ela não quis dar resposta, ela falou que não ia se envolver nessas questões, que ela não ia, não ia entrar nessa jogada, que ela só fez uma propaganda, que ela só fez propaganda de jeans, que ela adora jeans e que ela só fez propaganda de jeans e que ela não vai se envolver nisso. Mas agora ela teve que se manifestar, agora ela foi e deu uma entrevista e teve que se desculpar. Eu quero ler para vocês aqui a reportagem que é da Band. Diz o seguinte: Sydney Sweeney rompe silêncio e responde críticas sobre campanha de jeans. A atriz disse ter sido pega de surpresa pela repercussão negativa da ação publicitária. Sydney Sweeney voltou a comentar a controvérsia gerada pela campanha de jeans que estrelou para uma marca norte-americana. Em conversa publicada pela People neste sábado, dia 6, a atriz ressaltou que sempre buscou promover união. Todos que me conhecem sabem que eu sempre estou tentando juntar as pessoas. Sou contra o ódio e a divisão, declarou. A atriz explicou que ao adotar uma postura de não responder à mídia, postura que mantinha tanto para elogios quanto para críticas, acabou percebendo que essa escolha estava agravando a tensão. No ano passado, minha posição sempre foi de nunca responder à mídia, fosse ela positiva ou negativa, mas recentemente tive que me dar conta de que o meu silêncio a respeito dessa questão estava apenas causando divisão em vez de reduzi-la. Portanto, espero que esse ano novo traga mais foco no que nos conecta em vez daquilo que nos divida, afirmou. Sweeney também disse ter sido pega de surpresa pela repercussão negativa da ação publicitária. Eu fiquei verdadeiramente surpresa pela reação. Eu fiz aquilo porque eu amo jeans e amo a marca. Eu não apoio as visões que algumas pessoas escolheram conectar à campanha. Muitos assimilaram a mim rótulos e motivações que não são verdade, acrescentou. Então, assim, ela continua, né? Eu falei no último vídeo sobre isso, que ela deu uma de sonsa, né? Tipo, não entendi, não concordo, não concordo com a interpretação que fizeram da propaganda. E ela ressalta que ela continua na sonsice, né? Ela não
não se apropriou do que realmente foi dito sobre o assunto e não confrontou o que foi realmente dito. Ela simplesmente tentou tirar o corpo fora de novo, mas nesse caso pelo menos reconheceu ali que ela não compactua com uma ideia eugenista, né? Então pelo menos isso, né? Daí que é importante só pensar no contexto, porque naquele momento, né, quando ela vai e passa a ser alvo de ataques, o próprio Trump passou a defender a Sydney Sweeney, né? Então supremacistas brancos estavam defendendo a Sweeney. E aí aqui isso acontece no meio da projeção no cinema do filme dela que chama Americana e que está bem fraco de bilheteria. Então, assim, muita gente está pensando que está havendo um boicote, né? Está havendo um repúdio a Sweeney, ao filme dela, por causa dessa posição dela. Então, ao tentar se desculpar agora, talvez ela esteja tentando recuperar um pouco a imagem que ficou abalada por essa polêmica. E aí é o seguinte, né? Eu vi um comentário na internet que eu acho que é bem apropriado e que a gente pode observar em outros casos também, que ela, quando vem essa propaganda, né, de teor ou de cunho possivelmente eugenista, e ela não se manifesta, ela tira o corpo fora, os progressistas ou a esquerda passou a criticá-la, né, como se ela fosse alguém que compactuasse com a eugenia, e a direita, que adora confrontar supostamente, né, o tal politicamente correto, foi lá e encampou, né, e protegeu a Sweeney. E agora, quando ela vem publicamente e pede desculpas e diz, não, mas eu não concordo com isso, eu não sou supremacista branca, né? Ela não falou isso em todas as palavras, mas ela vem dizer isso. Aí o que acontece é que a esquerda que estava criticando não vai passar a defender a Sweeney, vai continuar criticando, né? Vai continuar atacando a Sweeney porque é a sonsa, e a direita que estava defendendo a Sweeney vai ficar agora encaralhada porque, nossa, agora ela vai pôr a gente na fogueira, agora ela vai criticar a nossa posição. Então ela vai perder apoio de todo mundo, ela vai perder apoio de quem a criticava, que não vai passar a apoiar ela por causa disso, e vai perder o apoio de quem estava protegendo, quem estava defendendo. Então ela vai ficar agora isolada e vai queimar pontes dos dois lados, né? Que foi algo que aconteceu, e eu mencionei na época, o caso do Monark também, né? O Monark fala a besteira dele sobre nazismo, passa a ser criticado pela esquerda, pelos progressistas, e aí ele vai, dia seguinte, 2 dias depois, vai pedir desculpas e dá lá o pescoço para ser destrinchado pelas pessoas, né? Ou seja, se põe lá no altar da imolação. Daí ele perde o apoio também dos direitistas que estavam protegendo. Então, é nesse caso que você vê que não tem muito para onde correr, né? Quando acontece alguma coisa assim, se a resposta não é muito rápida e não é muito incisiva, e você logo de cara, olha, repudio isso, não concordo com isso, você vai perder apoio e vai ficar isolado de todos os lados. Então, assim, não tem jeito, não tem jeito. Ou você dobra a aposta, né, que é o que muita gente faz. Muita gente se radicaliza nesse momento, né? A pessoa não era um extremista, a pessoa não era uma maluca, fundamentalista ideológica, mas quando há um incidente como esse e ela percebe que ela perdeu o apoio de uma grande parcela das pessoas com a qual ela até se identificava, quando ela perde o apoio desses grupos, ela vai e dobra a aposta e ela pende para outro lado, de modo a pelo menos se blindar em torno de algum grupo que a acolheu e a protege. Então muita gente se radicaliza assim. Eu vi muitas histórias ao longo desses anos com essa pegada. Pessoas que passaram a ser criticadas por um grupo, seja direita ou esquerda, e aí nesse movimento ela vai e ela se entrega ao grupo contrário, né? Basta pensar, por exemplo, pode dar alguns exemplos. Glenn Greenwald, que era visto como um progressista, que era visto como alguém de esquerda, que era visto que era alguém anti-Bolsonaro e alguém que era crítico das estruturas de poder, de repente começa a criticar o Lula, começa a criticar a esquerda, começa a criticar a esquerda identitária, e nesse processo ele é repudiado pela esquerda e passa a ser abraçado pela extrema-direita norte-americana, ou seja, foi um processo basicamente de radicalização. Ou Reinaldo Azevedo, que era um grande crítico do PT, escrevia para a Veja, que passou anos detonando o PT, escreveu livros contra o PT, e daí, de repente, durante o governo do Bolsonaro, ele passa a criticar o Bolsonaro e a elogiar, de certo modo, o Lula, e aí pendeu totalmente para a esquerda agora e virou quase um lulista, né? quase um petista. Então, assim, esse processo ele é perceptível e muitas vezes as pessoas fazem esses movimentos por autoproteção mesmo, ou seja, eu vou me blindar porque eu não quero ser triturado por todo mundo. Nesse caso da Sweeney, basta agora esperar para ver para onde ela vai, se ela vai ficar agora levando porrada de todo mundo, ou se ela vai se grudar em alguém aí, em algum grupo progressista ou de direita, para poder se proteger. Bem, eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre essas duas histórias, primeiro sobre esse filme agora, né, que promete ser ridículo, promete ser um absurdo, mas como é que você entende essas imagens aqui e a agenda que eles querem levar adiante, né? Basicamente é uma agenda de que o Bolsonaro foi um herói que sangrou por nós, né? Ou seja, o Messias, né? que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Como é que você entende isso aqui?
Deixa aqui embaixo no comentário, e também sobre a história do cancelamento da Suínea, agora ela vindo pedir desculpas na expectativa de que isso aqui vá restaurar um pouco a imagem dela e tirar a carreira dela dessa areia movediça, né? Não sei se vai funcionar, mas como é que você pensa? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força. Lembrando que está na Amazon agora, livro, lançamento meu, que se chama Como Fabricar um Inimigo, que foi feito a partir da minha dissertação de mestrado, ou seja, é o trabalho que eu fiz agora recentemente e que analisa as estratégias de comunicação, de retórica, de propaganda de regimes autoritários ou de figuras autoritárias para demonizar certos grupos. Isso aqui pode ser feito contra, sei lá, grupos étnicos, grupos políticos, grupos religiosos, ou seja, é bem interessante para compreender como é a máquina, o mecanismo e por que funciona também. Vai lá na Amazon, confira. E por fim, quem quiser conhecer formas de renda extra, vou deixar aqui na descrição um link, falar com o Clayson, que é um parceiro nosso, um amigo aqui do canal. Ele vai dividir com você um material para que você possa conhecer caminhos para fazer uma grana a mais por mês, R$800, R$900 a mais, para poder pagar suas contas, fazer uma poupança, quem sabe realizar algum projeto. Então, link na descrição aqui, boa sorte e se cuide.